pegue a palavra de Deus comigo e vamos no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo de número 2. Livro de Neemias, capítulo de número 2. Livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias, ele se levantou para fazer uma grande obra. Ele se levantou para restaurar a cidade de Jerusalém, para restaurar a cidade do grande rei. Mas quem era Neemias para fazer esta grande obra? Neemias era simplesmente o copeiro do rei. Você sabe quem é o copeiro do rei? O copeiro do rei era aquele que servia o vinho ou a água no copo do rei. Quer dizer, Neemias não era um arquiteto, Neemias não era um homem rico, Neemias não era um homem extremamente culto para que viesse realizar esta grande obra. Às vezes nós temos uma ilusão que para termos êxito e prosperarmos no nosso caminho, temos que ser extremamente ricos. Quantas pessoas não dizem assim: se eu for uma pessoa rica e tiver muito dinheiro, e for uma pessoa que tem uma conta gorda na poupança, eu vou conseguir alcançar grandes realizações na minha vida. Mas eu vou te dizer que nem sempre uma pessoa tendo uma conta gorda ou ganhando rios de dinheiro, ela consegue ser bem-sucedida no que ela faz. Outras vezes pensamos e achamos que se formos extremamente cultos, pessoas extremamente cultas e conhecedoras de uma determinada área, de uma determinada coisa, vamos prosperar no nosso caminho. Se fosse assim, não haveria pessoas que passam a vida inteira estudando e são mal sucedidas na sua vida. Eu conheço pessoas que conhecem muito, que têm vários diplomas, formações, cursos, mas não é por causa disso que elas são bem-sucedidas no que fazem. Neemias era um simples copeiro. Neemias era o copeiro do rei, mas que chamou para si uma grande responsabilidade. Ele não era arquiteto, ele não tinha um gabarito para isso, ele não era um construtor, ele era um copeiro, mas ele era um homem que chamou para si a responsabilidade. A primeira coisa, se nós queremos prosperar no nosso caminho, a primeira coisa acima de conhecimento e de bens é o desejo de fazer. Todo aquele que quer crescer no seu caminho, todo aquele que quer ter êxito no seu caminho, todo aquele que quer prosperar no seu caminho, ele tem que ter o desejo de fazer, porque uma pessoa desmotivada, ela não realiza nada. Uma pessoa sem vontade, ela vai sonhar, ela vai imaginar, mas ela nunca vai ter a determinação para realizar. Ela nunca vai ter a determinação para executar. Então vamos aqui no livro de Neemias, capítulo de número 2. Na medida que você for localizando, você vai se colocando de pé no seu lugar, em reverência à palavra de Deus. Neemias, ele recebe do rei Artaxerxes
a permissão de voltar para sua terra natal e reconstruir a cidade do grande rei. Ele recebe esta permissão, mas quando ele chega na cidade, ele encontra uma cidade em ruínas. Ele encontra uma cidade destruída. Ele encontra uma cidade com sua porta queimada, sua porta derribada, seus muros cheios de brechas, cheio de pedras caídas, o povo envergonhado, o povo chateado, os magistrados que eram os principais do povo, ao invés de estarem motivados para mudar aquela situação, estão fazendo coro com os que se lamentam, estão fazendo coro com os que choram pela glória de Jerusalém, e ele chega naquele ambiente propício a uma derrota. Quantas vezes nós não identificamos na nossa vida um ambiente propício à derrota? Você vê pessoas murmurando, pessoas se queixando, pessoas reclamando. O nosso país hoje está atravessando por um momento em que nós estamos num panorama favorável à derrota. As pessoas murmuram, as pessoas reclamam, as pessoas praguejam. Você vai na fila do banco, tem sempre alguém reclamando da economia, alguém criticando o governo. Você vai para o supermercado, sempre tem alguém se queixando, dizendo como o poder de compra caiu, como hoje o dinheiro não vale mais nada. E aí você tem que tomar uma decisão. Ou você vai fazer coro com os que já aceitaram a crise, ou você vai fazer coro com aqueles que já aceitaram a desgraça, ou você vai fazer coro com aqueles que já aceitaram as portas queimadas e as muralhas derribadas e as brechas que a crise abriu, e vai se lamentar pela glória que se perdeu. Ah, como o país estava bom, como a economia estava boa há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e vamos chorar por causa da situação que o país está hoje, e vamos chorar por causa da situação financeira que os negócios estão hoje. Ou nós vamos criar um ambiente, preste atenção nisso, ou nós vamos criar um ambiente propício para o nosso crescimento. Eu vou te dar uma missão nesta noite. Eu não, o Espírito Santo. Ele vai te dar uma missão a partir de hoje. Você vai criar na tua empresa. Você vai criar na empresa em que você trabalha. Você vai criar dentro da tua casa. Você vai criar onde você andar um ambiente propício para o seu crescimento. Eu vou te ensinar isso hoje. Eu vou te ensinar a criar um ambiente propício para o seu crescimento. Pastor, o que eu tenho que fazer? Neemias capítulo 2, versículo de número 14. Neemias está dizendo assim, eu vou ler o versículo 11, preste atenção nisso. E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. Então vamos aqui observar, a primeira coisa que ele fez, ele analisou o panorama da situação. O que ele queria fazer? Restaurar a cidade, não era?
Ele pediu para o rei Artaxerxes isso. Então ele foi para Jerusalém. Chegou em Jerusalém. Não falou nada para ninguém. O que ele foi fazer lá? Ele não saiu contando os seus propósitos. O seu propósito é criar um ambiente propício para o teu crescimento. Só que você não vai chegar amanhã no teu trabalho dizendo: olha, eu vou criar aqui hoje um ambiente propício para o meu crescimento. Você não vai chegar na tua empresa, chamar seus funcionários e dizer para eles: hoje eu vou criar aqui um ambiente propício para o nosso crescimento. Não, você vai chegar como todo dia você chega. Só que aí você vai fazer como Neemias. Neemias, ele ficou 3 dias analisando a situação. Está escrito aqui, continua lendo comigo. Ele continua dizendo: e de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, e estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Quer dizer, ele começou a andar. Jerusalém tem 12 portas. Então ele começou a andar na montaria dele, entrava por uma porta, começava a olhar para o muro, aqui tem uma brecha. Aí ele anotava. Aí ele ia para a porta do monturo, aí olhava: opa, aqui tem uma outra brecha. Aí anotava. Falava nada para ninguém, só ia anotando. Aí ele ia para outro lugar, pela porta da fonte, aí ele olhava: opa, aqui está sem porta, sem porta. Aí ele ia para a fonte do dragão, chegava na fonte, olhava: opa, aqui tem um buraco na muralha, marcava. Você está entendendo? Ele está identificando onde estão as brechas. Ele está identificando primeiro onde as brechas estão. Onde estão as brechas? Ele está identificando. Ele está primeiro olhando onde estão as brechas. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Quer dizer, ele chegou num local que não tinha nem como ele passar. Quer dizer, o cavalo não passava nem pelo lugar, de tão destruído que estava. Ele chegou no viveiro do rei, e ele chegou lá e não tinha nem como ele passar com a montaria, porque estava tudo em ruína, estava tudo destruído. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Quer dizer, a primeira coisa, você tem que analisar a situação. Você tem que analisar a situação, identificar as brechas. Você tem que analisar a situação, identificar os problemas. Você tem que primeiro analisar. Ele primeiro analisou tudo. Antes dele falar o que ele foi fazer, ele foi analisar primeiro. Ele foi analisar o que estava acontecendo. Ele foi analisar, e por quê? Para criar uma estratégia de trabalho. Você tem que parar de ser uma pessoa que trabalha ao léu, que trabalha ao vento. Se você for sair de manhã para trabalhar sem um objetivo, é melhor você ficar em casa. Porque você tem que ter um objetivo. O que você está indo fazer na empresa? Matar tempo? Ficar de papo para o ar? Espera aí, você tem que ter uma estratégia, um objetivo, um propósito. Eu estou indo lá só para bater cartão de ponto, para não descontar meu salário, por isso que você não cresce, por isso que você não prospera, porque você não está tendo objetivo. Eu vou lá para ver se eu vendo alguma coisa, para ver se vende alguma coisa. Você tem que ter traçado um objetivo, um propósito. Hoje eu quero vender X, hoje eu quero realizar esse serviço hoje, eu quero deixar pronto isso, para não deixar trabalho para a semana que vem. Quer dizer, você tem que traçar metas, você tem que traçar planos, você tem que traçar objetivos. Neemias primeiro analisou a situação, para ele traçar uma meta.
para ele traçar um objetivo, para ele traçar um propósito. Se você quer um ambiente propício para prosperar, a primeira coisa, você tem que traçar metas, você tem que traçar propósitos, você tem que traçar objetivos. Sem metas, sem propósitos, sem objetivos, você está ao léu. É como um barco sem uma direção, é como um barco sem nau, sem uma nau para dirigir, para guiá-lo. Então, Neemias, ele foi primeiro identificar onde estavam as brechas, onde estavam os buracos, onde estavam as situações que precisavam ser resolvidas. Ele não falou nada para ninguém, ele foi uma coisa dele com Deus primeiro. Ele identificou primeiro as brechas para criar uma estratégia. Você tem que identificar primeiro as brechas, para criar uma estratégia para resolvê-las. Onde você está perdendo dinheiro, onde você não está tendo êxito, você tem que identificar o que é que está te sabotando. Você tem que identificar o que é que está te sabotando e criar uma estratégia. Eu chego atrasado todo dia no trabalho, pastor. Com isso, no final do mês, é um desconto da minha folha. Opa, então eu tenho que criar uma estratégia para não chegar mais atrasado. Eu tenho que identificar essa brecha e criar uma estratégia. Puxa vida, no meu estoque, eu estou tendo muita coisa vencendo, pastor, estou jogando muita coisa fora. Opa, então eu tenho que traçar uma estratégia para que eu não jogue mais, e não haja tanto desperdício. Puxa, está terminando o dia, está sobrando comida lá nas mesas. Puxa, não posso deixar para amanhã, então peraí, eu tenho que identificar as brechas. Eu tenho que identificá-las e criar uma estratégia para resolvê-las, para saná-las. Eu tenho que pensar nisso. Você tem que criar um ambiente propício para o teu crescimento. O primeiro passo é isso: identificar as brechas e criar uma estratégia para resolvê-las. O primeiro passo é isso. Você quer aprender com Neemias como prosperar? Criar um ambiente propício para prosperar? Quer aprender isso? Então desocupa as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Não tem nada a ver com habilidade, não tem nada a ver com capacidade, tem tudo a ver com estratégias. Neemias não era o homem mais capaz para realizar essa obra, nem tampouco era o homem mais gabaritado para isso. Eu disse, ele era o copeiro do rei, mas ele traçou um objetivo. Primeira coisa, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? Pastor, eu tenho um negócio. Qual é o objetivo desse negócio que você tem? Pastor, eu tenho meu trabalho. Sim, qual é o objetivo que você tem nesse trabalho? Primeiro ponto, você tem que ter um objetivo. Neemias tinha um objetivo. O objetivo dele era restaurar a cidade. Esse era o objetivo dele. Segundo, ele primeiro começou a identificar as brechas. Antes de falar qualquer coisa, de participar de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, ele começou a identificar as brechas. Ele começou a entrar, a rodear toda a muralha, identificar as brechas, as rachaduras, os pontos vulneráveis, a identificar as aberturas onde o inimigo poderia passar. E ele começou então a identificar quais eram as suas perdas, os seus prejuízos, onde que estavam as brechas que precisavam ser resolvidas, os problemas que primeiro tinham que ser resolvidos. E aí ele vai criar uma estratégia para resolver aquela situação.
Ele vai criar uma estratégia. Só que Neemias sabe que para realizar aquela estratégia, que era restaurar a cidade, ele precisa criar um ambiente propício para o seu crescimento. Porque ele está dentro de uma cidade dominada pelo pessimismo. Ele está numa cidade de pessoas que só reclamam, murmuram, choram, dizem como era bom antes aquela cidade, mas ninguém estende um dedo para resolver o problema que está hoje acontecendo. E isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque em tempos de crise, as pessoas vivem no passado e esquecem de lutar pelo seu presente. Elas ficam com a mente na fase boa, filmando e lembrando da fase boa, e se esquecem do presente, de lutar para mudar a realidade do presente. Eu vendia tanto antes, que bom para você, mas infelizmente já passou essa fase. É um momento que você está enfrentando, que você tem que se focar nele. Porque antes eu vendia 100 refeições por dia, hoje eu estou vendendo só 30. Que bom que você já vendeu 100, mas isso é a capacidade que a tua empresa tem. Então você tem que focar hoje no presente para retomar aquele crescimento. As pessoas, elas viviam no passado, lembrando de como era bom, de como eram vencedores, como aquela cidade era bonita, como aquela cidade era grande, mas como hoje ela estava arruinada, como hoje eles estavam envergonhados. Neemias sabia que se ele queria ter êxito, ele tinha que mudar aquela situação, ele tinha que criar um ambiente propício para o seu crescimento. Então o que ele vai começar a fazer? Eu quero que você preste atenção nisso. Você tem que criar um ambiente propício para o seu crescimento. Primeira coisa para criar este ambiente: não dê ouvidos aos desmotivadores. Você vai cruzar por muitos desmotivadores. Sempre que você querer fazer algo, vai chegar alguém na tua orelha para dizer que não vai dar certo. Sempre que você traçar um objetivo, vai chegar alguém para dizer alguma situação difícil para você e dizer: olha, isso daqui vai meio complicado, viu? Rapaz, você tem certeza que você quer fazer isso mesmo? Você tem certeza disso? Meu amigo, com a situação que o nosso país está enfrentando, você tem coragem para fazer uma coisa dessas? Quer dizer, a primeira coisa, você não pode dar ouvidos aos desmotivadores. Neemias chegou ali, os magistrados não sabiam o que ele foi fazer, e aí ele pega e diz assim: eu vim aqui porque eu recebi uma ordem de restaurar a cidade. Os magistrados, quando ouviram isso, começaram a dizer: não, mas Neemias, isso é muito complicado. Nós não temos recurso para isso, nós não temos pessoal para isso, nós não temos capacidade para isso, e sem contar os inimigos, Sambalate, Tobias, os inimigos que se opõem a isso. Meu irmão, Neemias, ele sabia o objetivo que ele queria alcançar. Quando você tem um objetivo e você traça esse objetivo e você foca nesse objetivo, você não pode perder tempo dando ouvido a gente desmotivada. Se você quer conquistar prosperidade, se você quer conquistar o seu objetivo, foque onde você quer chegar e não ouça os desmotivadores. Lembra que você tem que criar um ambiente propício para o teu crescimento, e não é ficar ouvindo os desmotivados que você vai conquistar isso. Não é ouvindo os desmotivados que você vai alcançar isso. Sempre você vai cruzar com gente desmotivada. Eu já tentei isso e não deu certo. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, não é? Eu já fiz isso, mas não dá certo não. Você já ouviu isso?
Pessoas já te falaram isso. Ah, eu já fiz, eu tentei fazer, mas não deu certo. Meu irmão, Ele é Ele, você é você. E acredite no que eu vou te dizer. Você tem a bênção de Deus. Você tem esse diferencial. Deus é contigo. E aquilo que não deu certo com os outros é propício para dar certo com você. Em nome de Jesus Cristo. Basta que você fique focado e não dê ouvidos aos desmotivadores. Preste atenção, você não pode dar ouvido aos desmotivadores, mas você tem que ser um motivador. Preste atenção nisso. Neemias não deu ouvido aos desmotivadores, mas ele se tornou um motivador, porque ele era otimista? Não, porque ele queria um ambiente propício para o crescimento dele. Ele sabia que um ambiente desmotivado não vai gerar crescimento nenhum. Às vezes eu vejo chefes criando um ambiente não propício para o seu crescimento, porque ele fica desmotivando as outras pessoas à sua volta. O chefe chega para o funcionário e fica dizendo: está difícil, está complicado, olha, não tem dinheiro, olha, a coisa está difícil, olha, não vai dar certo, olha, está complicado isso, está complicado aquilo, olha, isso não vai dar certo, olha, não sei o quê. Quer dizer, a pessoa, ela tem que criar para o seu próprio bem um ambiente motivado. Pense assim: eu tenho que motivar as pessoas à minha volta para que eu tenha êxito. Não é porque você é otimista e está querendo ver todo mundo sorrindo do teu lado, não. É porque você precisa desse ambiente para o teu crescimento. Você tem que começar a pensar assim: eu tenho que motivar as pessoas à minha volta. Eu tenho que motivar o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, manter eles motivados, felizes. Eu tenho que motivar as pessoas que trabalham comigo, no mesmo ambiente que eu, para que eu prospere. Porque imagina só, você trabalhando num ambiente desmotivador. Você chega em casa, é só briga, é só contenda, é só discussão, é a mulher de cara virada para um lado, é o marido discutindo do outro. Quer dizer, você tem que começar a gerar um ambiente propício para o teu crescimento. E para criar esse ambiente, você tem que motivar as pessoas à sua volta. Você tem que ser um motivador. Diga: eu tenho que ser um motivador. Diga: eu tenho que ser um motivador. Você tem que ser um motivador, porque diz aqui em Neemias capítulo 2, versículo de número 17. Neemias, depois que viu a situação da cidade, viu as brechas que tinham que ser fechadas, o trabalho que tinha que ser feito, aí chegou a hora de criar um ambiente propício para o que ele ia fazer. Versículo 17. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos. Veja, ele é realista. Ele olha para a muralha e chama os homens e diz: vocês estão vendo a miséria que nós estamos, né? As paredes quebradas, as portas queimadas, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Agora olha o que ele vai dizer: vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Presta atenção nisso. A pessoa chega e diz: é a crise. Você tem que olhar para você: é verdade, a crise está aí. Mas a gente tem que trabalhar, porque trabalhando a gente vai sair dessa crise. Você entendeu a diferença? Em vez de você pegar e falar: você precisa, é a crise. E você olhar para você: é verdade, essa crise, né?
Por isso que a gente está vendendo tão pouco. Não, a pessoa chega e você fala assim: é a crise, porque a história é essa, é a crise. Você tem que olhar e dizer: é a crise, só que se a gente trabalhar, a gente vai vencer ela. Se a gente trabalhar, Deus vai nos ajudar, que nós vamos vencer. Se nós tivermos estratégias, nós vamos superar, nós vamos sair dessa. Nós vamos vencer essa dificuldade. Quer dizer, ao mesmo tempo que vem a situação desmotivadora, Neemias está dizendo palavras motivadoras. Você tem que ser assim. Mesmo que venha situações desanimadoras, você tem que usar palavras animadoras para criar um ambiente propício à sua volta para o seu crescimento. Versículo 18: então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Quando você começa a motivar as pessoas à sua volta, quando você começa a motivar as pessoas, e pelo seu testemunho pessoal, pelo teu ânimo, pela sua disposição, e as pessoas veem o teu ânimo, veem a sua disposição, elas se levantam também para trabalhar e executar e conquistar, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, você tem que ser um motivador, você tem que motivar os seus funcionários, você tem que motivar as pessoas que trabalham com você, você tem que motivar as pessoas à sua volta, e você tem que se esforçar, porque através do teu ânimo, outros serão contagiados, e será gerado um ambiente propício para a sua prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Outra coisa, você jamais pode perder o foco. Jamais você pode perder o foco do seu objetivo. Porque sempre virão situações para que você ache que outras coisas são mais importantes do que o seu objetivo inicial. Preste atenção, as pessoas elas caem num erro gravíssimo. Porque elas acabam perdendo o foco do seu objetivo. E elas, antes de concluírem um objetivo, elas já estão focando em outro objetivo. Não é assim que funciona. As pessoas elas acham que elas conseguem se focar em vários objetivos ao mesmo tempo. Esse é um erro severo que as pessoas cometem. Elas acham que conseguem abraçar várias coisas ao mesmo tempo. Não, você tem que focar numa situação. Resolveu aquela situação, aí você foca em outra situação. Resolveu aquela situação, aí você foca em outra situação. Resolveu aquela situação, aí você foca em outra situação. Porque imagine uma casa, eu quero que você imagine isso. Imagine uma casa que tem várias coisas para serem feitas, mas toda hora o arquiteto ele está mudando de objetivo. Vai ter um monte de parede pela metade, o telhado vai estar pela metade, a parede vai estar pela metade, a pintura pela metade, o acabamento pela metade, e no final não se tem nada. Não se tem nada, porque sempre antes de concluir um objetivo, ele se focava em outro objetivo. Meu irmão, você não pode perder o foco do seu objetivo. Uma coisa por vez, uma situação por vez, um problema por vez, uma meta, um objetivo por vez. E cada objetivo que você focar, coloca diante de Deus esse objetivo. Porque se você quer ter êxito para alcançar esse objetivo, você tem que focar nele e colocar esse objetivo diante de Deus. Porque é como está escrito no livro de Jó, no capítulo 22, no versículo de número 28. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Agora, determinando tu algum negócio, focando tu em algum negócio,
Você tem que focar até resolver aquela situação. Resolveu? Resolvi, pastor, então vamos focar em outra situação. Neemias não ficava aqui, começava a tampar uma brechinha, aí alguém chegava e falava assim, tem uma outra brechinha ali do outro lado. Aí Neemias dizia, pessoal, deixa essa brechinha aqui, porque tem uma outra brechinha lá. Não, ele fazia assim, alguém chegava e falava assim, porque você está tampando essa brecha aí, Neemias? Estou tampando aqui. Mas é porque tem uma outra brecha ali que é maior. Neemias olhava e dizia assim, então faz o seguinte, fica lá de olho para nenhum inimigo entrar, que a hora que eu terminar essa brecha, eu vou tampar a outra que está ali. A hora que eu terminar esse buraco, eu vou lá tampar outro buraco. Mas eu tenho que terminar isso daqui primeiro, porque senão aqui vai continuar vulnerável, lá também vai continuar vulnerável. Senão aqui vai continuar sendo uma brecha, lá vai continuar sendo uma brecha. Então você tem que focar e não pode perder o foco do seu objetivo. Neemias, ele definiu um objetivo a ser alcançado, e ele colocou diante de Deus esse objetivo a ser alcançado. Ele avaliou a situação, e ele criou estratégias. Você tem que criar estratégias para solucionar esses problemas. Você tem que criar estratégias, porque nem sempre a melhor estratégia é o combate direto. Você tem que criar estratégias para resolver os problemas. Às vezes a pessoa acha que o melhor é recuar, ficar quieto, que o problema vai embora. Não, isso não vai acontecer, o problema só vai aumentar com isso. Lembra Israel quando estava lá diante de Golias? Golias foi um dia, afrontou o arraial, ninguém se levantou. E o problema só foi crescendo, porque ele começou, o seu ego foi aumentando, porque já passava de 30 dias e ninguém se levantava do arraial de Israel, e ele já estava achando que só tinha covarde ali, até que o Davi apareceu e resolveu enfrentar o gigante. Então não adianta ficar escondendo, o problema não vai embora. Você tem que criar estratégias para prosperar. Você tem que criar estratégias, desenvolver estratégias para alcançar as suas metas. Você criou metas, agora você tem que criar estratégias para alcançar essas metas. Você tem que desenvolver estratégias, porque isso que nós lemos aqui, que ele entrou por uma porta, saiu pela outra, e olhou as brechas do muro, ele criou uma estratégia para resolver o problema. Ele criou, desenvolveu uma estratégia para resolver aquela situação. Por que que você precisa de estratégia? Para não precipitar as suas ações. O problema das pessoas, já ouviu falar aquele ditado popular que diz que colocar os pés pelas mãos? Você já ouviu falar nisso? Quando a gente não cria estratégias, nós nos precipitamos nas ações, e acabamos por muitas vezes sendo prejudicados, porque faltou estratégia. Estratégia para alcançar aquela situação. A palavra de Deus, ela diz, no livro de Provérbios capítulo 29, versículo de número 20. Provérbios capítulo 29, versículo 20. Tens visto um homem precipitado no falar, precipitado nas suas ações? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Você tem que ter estratégias para não cair nesse provérbio. Tem visto um homem precipitado em ações? Precipitado em falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Provérbios capítulo 19, versículo 2. Assim, como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. Olha só, assim como não é bom que a alma fique sem conhecimento,
porque nós temos que estudar, temos que nos aprofundar. Assim como não é bom que a alma fique sem conhecimento, assim é aquele também que precipita, que se apressa nos seus pés. Provérbios capítulo 21, versículo 5. Porque os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Olha o que esse provérbio está dizendo. Porque os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, para a prosperidade, porém o de todo apressado tão somente para a pobreza. Então veja só, primeiro passo, crie um ambiente propício para o teu crescimento, motive as pessoas à sua volta, primeiro passo. Segundo passo, crie um objetivo, uma meta a ser alcançada e lute para conquistar essa meta, não se desvie dessa meta, desse objetivo. Terceiro, crie estratégias para alcançar as suas metas. Crie estratégias, não seja precipitado. Crie estratégias para alcançar o que você deseja, para alcançar o seu objetivo. Crie estratégia. Quarto, envolva as pessoas à sua volta com os seus objetivos. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas não motivam as pessoas à sua volta a se envolverem com os objetivos que ela traça, que ela cria. É muito mais fácil o marido conquistar o objetivo quando ele envolve a esposa no mesmo objetivo que ele. É muito mais fácil a esposa alcançar o objetivo quando ela envolve o marido com o objetivo que ela traçou para ser alcançado. O problema das pessoas é que elas querem um objetivo e deixam os outros de fora. Não procura envolver as pessoas no seu sonho, na sua meta, no seu objetivo. Ele traça uma meta para a empresa, mas não envolve os funcionários com aquela meta, com aquele objetivo. Não engravida eles do mesmo objetivo, do mesmo sonho, do mesmo propósito, da mesma vontade. Quer dizer, é a mesma coisa da mulher que sonha em ter um filho. O sonho é dela, mas ela não envolve o marido no mesmo objetivo. Aí o marido fica, mas eu não quero ter filho. Mas eu quero ter filho. Mas eu não quero. Mas eu quero. Mas eu não quero. Mas eu quero. Mas se ela for sábia envolver o marido com o mesmo sonho, ela vai conquistar o seu objetivo. Você tem que aprender a envolver, motivar as pessoas à sua volta para se envolverem com seus objetivos. Foi o que Neemias fez. Neemias, ele motivou as pessoas à sua volta a se envolverem com o seu objetivo, a se envolverem com o seu propósito. Olha, nós vamos restaurar as muralhas. Para quê? Para que volte a nossa glória, para que volte o nosso orgulho. Não é porque eu quero alcançar isso, mas é porque Deus vai restaurar a nossa glória e o nosso orgulho. As pessoas pensaram, o meu orgulho vai ser restaurado, o meu opróbrio vai ser tirado, então eu vou ajudar esse homem nesse objetivo, eu vou ajudar esse homem nesse propósito. E sabe o que aconteceu? Neemias prosperou no seu caminho, em nome do Deus Todo-Poderoso. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Você tem que envolver as pessoas à sua volta no seu objetivo. Quando assim você faz, as pessoas vão levantar a mesma bandeira que você, e aí você vai conseguir conquistar o seu objetivo e prosperar no seu caminho, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor e se coloque de pé no seu lugar. Primeiro,
Você tem que criar um ambiente propício para você prosperar. Não dê ouvido aos desmotivadores, mas seja um motivador, motive as pessoas à sua volta. Segundo, trace um objetivo a ser alcançado. Trace um objetivo a alcançar e busque esse objetivo. Terceiro, seja uma pessoa focada no seu objetivo e crie uma estratégia para alcançá-lo. Crie uma estratégia para alcançar este objetivo. E quarto, envolva as pessoas à sua volta nos seus objetivos. Meu irmão, tudo fica mais fácil quando as pessoas à nossa volta, elas são também envolvidas com os mesmos objetivos que a gente. É como diz a Bíblia, andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. Por que muita sociedade não dá certo? Porque um sócio está pensando de um jeito e outro sócio está pensando de outro. Por que tem muita empresa que quebra? Porque ela é feita de sociedades e os sócios não têm a mesma estratégia. Não pensam de igual modo. Enquanto um pensa, eu tenho que economizar para que essa economia seja investida, o outro sócio está falando, eu vou gastar cada centavo que eu ganhar, porque eu ganhei e eu vou gastar. O que vai acontecer com essa empresa? Vai rachar, vai quebrar, porque os sócios têm que pensar do mesmo jeito, têm que estar envolvidos com o mesmo objetivo. Precisam estar focados no mesmo objetivo. Hoje, nessa noite, você tem que colocar diante de Deus todos os objetivos. Faça uma análise hoje da situação. Veja onde é que está a sua fraqueza, as suas perdas, os seus prejuízos, as suas dificuldades. Trace metas para alcançar esses seus objetivos. Não dê ouvidos aos desmotivadores, motive as pessoas à sua volta. Leve palavras de ânimo para o seu ambiente de trabalho. Leve palavras animosas para aqueles que estão desanimados. Envolva as pessoas no seu objetivo, envolva elas. E você vai ver como você alcançará êxito. E o principal, cada objetivo traçado, coloque diante de Deus. Traçou um objetivo, traçou uma estratégia, coloca diante de Deus e fala: Deus, esse é meu objetivo. E aqui, Senhor, está a estratégia para eu conquistar esse objetivo. Estou colocando diante de Ti, Senhor, essa meta e essa estratégia. Porque a minha meta é conquistar um faturamento X por mês. Mas para isso, eu preciso conquistar isso, Senhor. E eu estou pondo diante de Ti essa situação. Comece a fazer isso, colocar diante de Deus as suas metas, os seus objetivos, e Deus, Ele vai honrar você. Agora, principalmente, não adianta a sua meta estar diante de Deus, se a sua vida ainda não está diante de Deus. Não adianta você colocar os seus objetivos diante de Deus, se ainda a sua vida não está nas mãos de Deus. Quer dizer, se você quer que os seus objetivos, metas, planos sejam alcançados, você tem que entregar a sua vida na mão de Cristo. Você tem que entregar a sua vida primeiramente na mão de Deus. Primeiro você entrega a tua vida, e aí depois você coloca as suas metas e os seus planos e os seus projetos. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus nessa noite. Se há alguém aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Cristo hoje, que quer colocar a sua vida diante de Deus hoje, nessa noite, pastor,
eu quero colocar a minha vida nas mãos de Deus. Eu quero colocar a minha vida nas mãos de Deus hoje. Levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Você quer se reconciliar com Jesus hoje? Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo hoje, que quer se reconciliar com Jesus hoje, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você, que eu vou orar pela sua vida. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vem aqui diante do altar de Deus que eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua reconciliação. Eu sei que enquanto eu estava aqui pregando, você já estava analisando a sua muralha. Você estava vendo as brechas. Eu estava aqui pregando e você estava em espírito, e o Espírito Santo te mostrando onde estão as brechas, as perdas, os prejuízos. Deus, Ele já te mostrou as brechas, eu não tenho dúvida disso. Ele já te mostrou onde estão as dificuldades. Agora você precisa receber de Deus estratégia para sanar essa dificuldade. Quero que eu ore por você para que o Espírito Santo te dê estratégia para vencer estas perdas e esses prejuízos. Quero que eu ore por você para que o Espírito Santo, Ele te dê uma estratégia para resolver essa situação. Pastor, é o que eu mais quero. Então vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vou pedir para que o Espírito Santo te dê estratégia, para que Ele te dê estratégias para alcançar o seu objetivo, para que o Espírito Santo te dê estratégias para alcançar a solução deste problema, para você se ver livre desta dificuldade. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Você que está se reconciliando com Cristo, e você que quer que Deus te dê estratégias para resolver essas situações, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, pois eu quero me reconciliar com teu Filho Jesus Cristo. Senhor, restaura a minha fé e as minhas forças para caminhar na tua presença. Senhor, eu quero pedir a tua bênção sobre a minha vida, que a cada dia o Senhor restaure a minha fé e o meu ânimo. E também quero pedir que o Senhor me dê estratégias, sabedoria, entendimento para alcançar prosperidade no meu caminho. Senhor, abre agora o meu entendimento, pois o Senhor sabe quais são as situações onde eu tenho perdido prosperidade, e eu te peço, me dá estratégias para alcançar êxito no meu caminho, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, aqui estão vidas que se reconciliam com teu Filho Jesus Cristo. Lhes perdoe o pecado, a falha, o erro. E Pai, restaura as forças deste homem e desta mulher. Que o Senhor restaure o ânimo desta pessoa e reconcilia esta pessoa contigo neste instante. Lhe dá força para que ela volte a andar na tua casa e na tua presença. E olha, Senhor, para estes que já estão na tua casa,
mas que estão pedindo que o Senhor lhes abra o entendimento e lhes dê estratégias para alcançarem êxito nestas situações, a qual eles não querem mais perder dinheiro e nem prosperidade. Meu Deus, dá entendimento, dá sabedoria, dá inteligência, Pai, em nome de Jesus, dá estratégias para que este teu filho, para que esta tua filha venha ter êxito no seu caminho e venha alcançar esta vitória, esta prosperidade, esta bênção na sua empresa, no seu trabalho, no local que ele trabalha. Meu Deus, ensina o teu filho, a tua filha a criar um ambiente propício para prosperar, que ele aprenda a motivar as pessoas ao seu redor, a envolver as pessoas à sua volta nos seus sonhos, nas suas metas, nos seus projetos, para que assim, em nome de Jesus, ele alcance êxito e seja tirado a vergonha e seja colocada a dupla honra. Meu Pai, em nome de Jesus, faça com que este teu filho, esta tua filha tenha êxito, tenha vitória no seu caminho. E se eu te peço isto, meu Pai, eu te peço crendo que o Senhor iluminará esta pessoa com a estratégia para ter êxito no seu caminho. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.